Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para desfazer certas fake news sobre o governo Bolsonaro, tá? Explicar o que são as emendas impositivas, explicar da onde que elas vieram, qual é o objetivo dessa alteração e permitir que quem eventualmente siga o canal saiba identificar as fake news e evitar, mais uma vez, cair no golpe do Ai, o Bozo me traiu, certo? Então vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, antes de dar início ao vídeo, eu gostaria de fazer algum esclarecimento. O pessoal fala que eu não tomo banho, tá? Sim, eu estou com a mesma roupa. Na verdade, este vídeo está sendo gravado alguns instantes após eu gravar o outro vídeo. Então, o César não toma banho. Não é que eu tomo banho, é que eu acumulo as gravações, porque como vocês sabem, o meu tempo é escasso. Então eu tenho que concentrar as gravações, apesar de que, muitas vezes, eu acabo soltando os vídeos de forma parcelada, sim? Então é fake news que eu não tomo banho, porque eu tomo banho, sim, com toda certeza no sábado, tá? No sábado, com certeza, tem banho, com exceção do 9 do 7, onde eu tomarei banho na quinta-feira, para evitar ficar acumulando o espaço lá na mansão Abacaxi, certo? Haverá um reality durante as manifestações do 9 do 7 com a mansão Abacaxi, né? Então, dando início especialmente na fake. Então, saiu aí na mídia que não faz fake news uma notícia sobre o orçamento secreto, de escondido. O Bolsonaro teria liberado emendas parlamentares para apoiadores, eu não sei o que, pipipi, e era secreta, não sei quem, não sei o que. Aí como saiu no Diário Oficial, né, o jornalista investigativo, né, foi lá e se infiltrou em grupos de zap, e daí usou uma câmera escondida, etc. Daí ele acordou lá da viagem de maconha e LSD que ele tinha tido, e daí efetivamente sentou, entrou no Diário Oficial, e viu lá umas emendas para os parlamentares, e daí acreditou na viagem de LCD que ele tinha tido, de que, nossa, um furo de reportagem sobre o orçamento secreto, né? Aí publicaram lá o orçamento secreto do Bozo e tal, né? Aí tá no UOL aqui, Hugo Gloss, do Brasil. Eu não achei a notícia original no Estadão, certo? Mas saiu primeiro no Estadão, né? Que é uma mídia séria, etc. Uma mídia séria, que não faz fake news e tal. Inclusive no Estadão o nome era Orçamento Secreto, daí virou Orçamento Paralelo, e agora virou Bolsolão, na tentativa de criar uma fantasia na cabeça das pessoas para igualar essa narrativa falsa com o mensalão lá do PT, né? Mesma coisa, igualzinho, né? Saía no Diário Oficial, né? O PT roubou tantos milhões da Petrobras, né? Diário Oficial. Senhor deputado, a sua mala de dinheiro estará disponível para retirada no dia tal. Né? Igualzinho, mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então tá lá, Bolsolão, governo Bolsonaro faz esquema com orçamento secreto de 3 bilhões de reais em troca de apoio do Congresso. Entenda como funcionava. Aí flagrante mau uso do dinheiro público, e pipipi, popopó, né? Aí citam aqui uns caras que foram contemplados, etc, pipipi, popopó. Tá. Então vamos esclarecer. O que é uma emenda parlamentar? Pois bem, o Brasil funciona com um orçamento. O que é um orçamento? Um orçamento é um orçamento, né? Então, vamos dizer, você bateu o seu carro, você precisa consertar o carro. O que você faz? Você faz um orçamento. O que consta no orçamento? Consta o número de horas que vai ser preciso de mão de obra, em uma oficina boa ele segrega tantas horas da funilaria, tantas horas da mecânica, tantas horas da borracharia, tantas horas, separam as horas, tem as peças, tem tudo, e daí tem um valor no final, e daí você sabe exatamente cada real para onde que foi supostamente. O governo brasileiro é exatamente a mesma coisa, né? Então você faz o orçamento. Como é que o orçamento é composto? Mais ou menos metade do orçamento é para pagar as dívidas que os governos anteriores fizeram, especialmente o PT, que mantinha as maiores taxas de juros
é que esse Brasilzão de meu Deus já viu, né? Então, quando você fala assim, o PT fez transferência de renda. Sim, do pobre pro rico, certo? Porque fazia endividamento a um juros estratosférico, certo? E esse pessoal que emprestou o dinheiro pro PT fazer endividamento, para fazer politicagem, para dar o peixe em vez de ensinar a pescar, recebe um juros estratosférico, dá mais de 1% ao mês, né? E a aplicação que faz 1% ao mês, nada, nenhuma. Né? Os gênios do negócio não conseguem 1% ao mês, né? E a mágica do PT para conseguir dinheiro era, eu pago uns juros, né? Basicamente o PT pegava dinheiro no agiota. Pegava dinheiro no agiota para manter uma vida, né? A vida, né? Mostrar que é rico, né? Nós estamos ricos, pegamos dinheiro no agiota, estamos ricos. Vamos gastar com puta. O que pode dar errado? Né? O que pode dar errado? Né? E então, metade do orçamento para pagar essas dívidas com a agiota. A outra metade, praticamente 70% dessa metade, né? Então os 40% é para pagar os fundos. Afinal de contas, o fundo não vai trabalhar de graça. Ele passou lá no joguinho da memória, tá em casa, faz 2 anos tá em casa, não aparece na repartição, mas ele tem que receber o dele. Então é justo, né? Tá na lei. Eu não posso ter. Eu passei no joguinho da memória, tá na lei que eu tenho o direito. Então os fundos você tem que receber o deles, né? E daí sobra lá uma merrequinha para fazer um investimento, para comprar um maquinário, para efetivamente as coisas que a gente precisa. Certo? Sobra uma merrequinha lá. Como que esse dinheiro vai ser aplicado? Está, como eu disse no começo, no orçamento. E esse orçamento inicialmente, proposto pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo aprova ou não fazendo emendas em geral. Só que existe uma regra no direito que chama quem pode o mais, pode o menos. Então, na prática, o Congresso ele recebe um orçamento do governo, mas o orçamento que é aprovado não é aquele proposto pelo governo. O Congresso tem plena autonomia para mudar tudo. E existe um brocado no direito que diz que quem pode o mais, pode o menos. Então, ficou previsto na Constituição que os congressistas poderiam apresentar emendas ao orçamento. E uma emenda o que é? É uma alteração da regra. Então o que é uma emenda parlamentar? Está previsto um orçamento de 1 bilhão para o Ministério do Pula-Pula, certo? Na época do PT, eu acho que devia existir isso daí, né? A gente tinha bastante ministério. Então o Ministério do Pula-Pula tem R$1 milhão, certo? E daí um parlamentar pode dizer assim, olha, eu queria que esse 1 bilhão do Ministério do Pula-Pula fosse para comprar pula-pula para um hospital específico e tal. E daí ele apresenta uma emenda pedindo que daquele 1 bilhão, vamos dizer, 1 milhão fosse do Ministério do Pula-Pula, fosse para o hospital tal. E, em geral, os deputados e senadores utilizam dessas emendas para atender a sua base eleitoral, né? Pô, o pessoal votou em mim e tal, fazer um agrado pro pessoal lá, tem um hospital lá que tá meio abandonado e tal, não tem pula-pula. Vou lá no fazer uma emenda pro Ministério do Pula-Pula, encaminhar verbas para comprar pula-pula pro meu hospital, certo? Então, a primeira diferença a se apontar aqui é a seguinte: no mensalão, o PT ia lá na Petrobras, roubava o dinheiro. Então, fazia uma obra. Obra tal, não sei o que, para construir uma ponte. A obra custava 100 mil, o PT acertava com a empresa para cobrar 500, gastava 100 na ponte, lá na obra, os outros 400 ele pegava em dinheiro, certo? E daí pegava esse dinheiro e entregava direto pro parlamentar. Seu parlamentar, eu preciso que você vote comigo esse projeto aqui, ó. Tá aqui, ó, 40 mil em cash, certo? Né? Não gaste tudo numa puta só. Pronto, é isso, certo? Obviamente, uma operação dessa não pode ser publicada no Diário Oficial, porque não pode constar no Diário Oficial. Diário Oficial, aviso de licitação, ponte sobre o rio tal, né? Orçamento da obra, 500 mil reais, 100 para construir a obra, 400 de propina pro PT. Dá para publicar no Diário Oficial? Até dá, né? Mas não convém, certo? Aí, pegou os 400 mil reais roubados lá, vai passar pro deputado o dinheiro. Dá para publicar no Diário Oficial? Senhor deputado fulano de tal, né? Sua mala de dinheiro está disponível para retirada no local. Não dá, né? Não dá. Então, só o fato disso ser publicado no Diário Oficial já fica bastante claro que não se trata de dinheiro roubado nem dinheiro para o parlamentar. Trata-se, publicado no Diário Oficial, parlamentar tal apresentou uma emenda, ou seja, uma alteração ao orçamento, destinando o dinheiro para X.
para X. Então o dinheiro vem carimbado, ó, esse aqui tem que gastar nisso. Pá, certo? E no caso desse orçamento paralelo do presidente Bolsonaro, foi encaminhado lá para uma estatal que compra trator, para distribuir trator, para fazer infraestrutura, certo? Ah, César, você acha que devia gastar dinheiro? Não, não. Não. Mas existe? Existe. É melhor do que uma ONG é uma ONG para atuar contra barulho de fogos, entendeu? Aí é menos pior, bem menos pior, né? Por exemplo, né? Essa semana fui lá pro bunker lá e tinha um trator da prefeitura lá dando uma arrumada na estrada. Entendeu? Se não tiver o trator da Codefasa, não sei, ninguém arruma a estrada. Quer dizer, ninguém não, eu arrumo, né? Daí o Jota vai lá, paga do próprio bolso para arrumar a estrada para todo mundo, né? Então, efetivamente, a ideia é essa, certo? E daí há alegações de que houve superfaturamento na compra dos tratores. Isso é possível que aconteça? Sim, é possível que aconteça. O cara destinou lá 100 milhões numa emenda para a Codefasa comprar trator. Manda lá 100 milhões para a Codefasa comprar trator. Pode o cara lá da Codefasa fazer uma licitação lá e fazerem xaxixa na licitação para, em vez de pagar 100 mil no trator, pagar 200 mil no trator? Pode. Isso é plenamente possível, entendeu? Xaxixa em licitação continua acontecendo como sempre aconteceu, entendeu? Continua acontecendo, né? Não vou citar nenhum nome, mas né? A gente sabe que existem algumas coisas que existem, fica estranho, né? Tipo, 39 milhões para um troço que não funciona, né? É estranho. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, né? Nossa, tô ruim. Depois eu vou dar uma olhadinha, mas não é Covid. Então, pode. Mas isso significa que a emenda parlamentar foi feita para que haja o xaxixo? Não significa isso. Então, deixando de forma clara, a emenda parlamentar é um dinheiro carimbado para uma utilidade pública, certo? Só que tem um detalhezinho muito importante aí, que é o seguinte: durante muito tempo, especificamente até março de 2015, o que aconteceu em março de 2015? Não consigo me lembrar, né? Até março de 2015, todo mundo achava ótimo, inclusive chamava de jogar o jogo democrático, né? Articulação, né? Chamavam de articulação, né? O que acontecia? Se você votasse contra o governo e apresentasse uma emenda parlamentar, o governo federal poderia simplesmente dizer: eu não aprovo e eu não pago. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos um deputado chamado Jairzinho, certo? Jairzinho é um cara que vive defendendo coisas que a esquerda não gosta, né? O pessoal colocou no plano de governo deles conseguir a cassação do mandato do Jairzinho. Aí o Jairzinho me inventa emenda parlamentar para compra de 100 fuzis FAL para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, certo? Aí o que acontece? Essa emenda parlamentar, ela poderia até ser apresentada. Mas o pessoal do PT, né, que diz que é chacina, né, aprovaria a emenda para a compra de 100 fuzis da Polícia Militar, mesmo que superfaturado, subfaturado, seja o que for? É óbvio que não, né? O presidente do PT, não, fuzil para a polícia, do Jairzinho, né, por cima? Tá louco, filho, não, cortava. E o que aconteceu em março de 2015? Coincidência, muitas coincidências, né? Esse Brasil é cheio de coincidências. Em março de 2015, nós tivemos a aprovação do orçamento impositivo, colocado na emenda 86. E o que o orçamento impositivo diz? Em 17 de março de 2015, 17 de março, o que acontecia no Brasil em março de 2015 que magicamente os nossos parlamentares não achavam mais conveniente que o chefe do Poder Executivo pudesse vetar ou não vetar emendas de quem ele não gostava? O que estava acontecendo no Brasil? Eu não me recordo. Vocês se recordam? O que é que estava previsto? Já era praticamente certo que ia acontecer, que magicamente... Olha, eu acho que esse negócio do governo
executivo poder decidir que emenda que vai e qual emenda que não vai, não convém mais, né? O que será que estava acontecendo? Eu não consigo decidir, né? Então, a emenda tornou obrigatório que parte do orçamento, cuja execução antes era facultativa, não impositiva, enfim, discricionária, passasse a ser obrigatória. Ou seja, o que é uma emenda impositiva? Uma emenda positiva é a seguinte: estando dentro das regras da emenda constitucional 86, poderia ser até o Jairzinho fazendo emenda para comprar fuzil para a polícia do Rio de Janeiro, para a polícia civil do Rio de Janeiro, certo? E tem que pagar. Você pode depois reclamar, não, peraí, o fuzil que comprou tá superfaturado, porque tinha que ter cuidado da indústria nacional e não sei o quê, pipipi. Dá para discutir lá na licitação, botar o TCU em cima para ver se a execução da aplicação do dinheiro estava errada ou não estava errada? Dá, entendeu? Agora, dá para acusar o governo do PT de ter comprado o apoio do Jairzinho com a aprovação da emenda que é impositiva, aí fica difícil, aí fica um tanto complicado. E mais, a coisa fica ainda mais sem noção quando eles acusam o governo de ter comprado o apoio do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, a maior pedra no sapato depois do Rodrigo Maia, ali, ó, juntinho com o Davi Alcolumbre, certo? É oposição, gente, sempre foi oposição, né? O governo não conseguiu fazer praticamente nada do que prometeu por causa do Davi Alcolumbre, certo? Davi Alcolumbre que atropelou o regimento interno para pautar a derrubada, para pautar os PDLs que derrubaram o decreto 9785. Que raio de apoio é esse? Que raio de apoio é esse que o cara está empenhado em impedir que o governo cumpra a promessa de campanha? Né? E daí o mais engraçado que é o seguinte, veio, né, toda a ideia de, não, porque nós temos que apurar, porque não sei o quê, porque houve corrupção e não sei o quê. Aí teve uma senadora lá, ou senadora ou deputada, não lembro, não vou falar o nome aqui, porque também é irrelevante, postou no Twitter, né? Porque temos que apurar, porque há superfaturamento na emenda e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí alguém do governo replicou o tweet e falou, mas senadora, a emenda é sua. A mulher acusando de corrupção na emenda, e a emenda era dela. Aí fica difícil. Né? Então, pro pessoal aí, só para esclarecer, tá? É uma narrativa, absoluta narrativa, tá? Não tem nada a ver com mensalão, não tem nada. Mensalão era o PT roubando, pegando dinheiro, cash, e entregando pro cara cash, dinheiro. Pô, não gasta tudo numa puta só, né? E pro cara fazer o que ele quisesse, era dinheiro para ele, parlamentar, ele enfiava no bolso. Por isso que não poderia ser publicado em diário oficial. Então eles estão comparando isso com o governo aprovar emendas impositivas. É obrigatório. Poderia ser emenda para aplicar na ONG de estudos de gênero. O governo Bolsonaro teria que aprovar. Inclusive aconteceu recentemente com a ministra Damares, que foi obrigada a liberar dinheiro para a ONG de negócio de gênero, porque era emenda impositiva e ela tinha que aplicar, filho. Não tem o que fazer, é obrigatório, tá na lei, né? E daí, né, mudando completamente de assunto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu achei interessante aqui de ver que os protestos contra o governo Dilma Rousseff, o primeiro grande protesto, que deixou claro que aquele governo não continuaria, foi em 15 de março. O que, obviamente, não tem nada a ver com, em 17 de março, o Congresso ter decidido que as emendas seriam impositivas dali para frente, porque mudaria o presidente, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem disser que tem a ver, tá fazendo fake news. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver com a outra, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que tenha ficado claro a narrativa que está sendo criada, tá? Estão aí as informações necessárias para você poder passar para aquele seu amigo isentão, né? Ai, o Bozo me traiu, ai, porque o Amoedo não sei o quê, ai, porque a rachadinha do Flávio.
essa galerinha aí, você pode passar as informações corretas para ele, para colocar ele em xeque, né? E daí, né, verificar que na prática não gosta do Bozo porque é maconheiro. Né? Essa é a explicação padrão que eu dou para quem não gosta do Bozo. Ah, não gostou do Bozo. Você é esquerdista? Lula livre? Não. Então é maconheiro. Então é maconheiro. Né? Não tem outra explicação. Tá? Aliás, tem, mas eu não vou falar aqui. Né? Então, para esse vídeo é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? E lembrem-se, o Porta Educar existe. Ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar e se inteirar sobre as regras efetivamente existentes para não cair nas narrativas da galerinha que tá louco para receber mensalão mesmo, né? E poder voltar a frequentar as casas de libertinagem, tá? Então, para esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you